Saúdo todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero estar convidando outras pessoas aqui, amados irmãos. Peço que os irmãos tenham paciência para mim acabar de convidar os amados irmãos, para que eles também possam estar vendo essa live, para que Deus venha estar abençoando não só a sua vida, mas a minha vida, mas todos os amados irmãos. Amém? Quero saudar todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Esse quem vos salva é seu irmão em Cristo, João Pedro. Estou começando mais uma live da Igreja Pentecostal Oliveira Verdadeira. Quero estar começando essa live com uma oração para que Deus venha estar visitando a sua vida, a sua família e a minha família e todos os meus amados queridos irmãos que também vão estar entrando. Santíssimo Deus, eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, Deus de glória. Pai, visita agora sobre essa pessoa, meu Pai, que vai estar vendo essa live, Senhor. Visita ela, visita a família dela, visita os parentes dela, Senhor. Eu não sei o problema, eu não sei a dificuldade, eu não sei a prova que essa pessoa está passando, Senhor. Mas se ela está passando, meu Pai, uma coisa é garantida, a vitória dela. Papai querido, que nesse exato momento o Senhor venha estar visitando a família dela, Senhor, os parentes dela, Senhor. Quem sabe o Senhor está enfermo com essa doença, meu Pai, do Covid-19, Senhor. E muitas pessoas, meu Pai, já têm dito para ela que é só um milagre. Então, meu Pai, venha mostrar para essa pessoa que o Senhor é o Deus do milagre, que o Senhor é o Deus da cura, que o Senhor é o Deus da libertação, Pai. Visita agora esse familiar dessa pessoa, meu Pai, que tem pedido, meu Pai, que tem orado para Deus libertar, que tem orado para Deus abençoar, para que Deus venha transformar a vida dessa pessoa, Senhor. Quem sabe essa pessoa, meu Pai, é um drogado, é um viciado, que até mesmo o Senhor já está cansado de viver nesse mundo, de pecado, nesse mundo que só está indo de mal a pior. Visita agora essa pessoa, meu Pai, e está dando libertação para ele. Meu Pai, essa pessoa, meu Pai, que está cansado de viver nessa vida, meu Pai, que não tem nada de bom para essa pessoa, Senhor. Que essa pessoa, meu Pai, que já está cansada, meu Pai, de viver no fundo do poço, meu Deus. Essa pessoa, Senhor, meu Deus, que já está enfrentando problemas demais, Senhor, já está pensando até em desistir, Senhor. Visita agora essa pessoa, meu Pai, não venha deixar que ela venha desistir, mas venha fazer, meu Pai, que ela venha continuar batalhando, que ela venha continuar perseverando, meu Pai, para que a vitória venha ser garantida para ela. Então, meu Pai querido, é o que nós já te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Amém? Vamos estar entrando na palavra do Senhor, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 3 e versículo 10. 1 Samuel, capítulo 3 e versículo 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém? A palavra do Senhor nos fala, para quem já conhece essa passagem, que é uma passagem muito conhecida, mas o Senhor tocou no meu coração para trazer essa mensagem hoje. E para começar desde o início, para os amados irmãos compreender e entender essa mensagem, a palavra do Senhor nos fala que o povo de Israel estava vivendo num período caótico. Estava vivendo num período que estava enfrentando várias lutas, várias provas, igual nos dias de hoje. E a palavra do Senhor nos fala, meus amados e queridos irmãos, que uma mulher, ela pega um grande destaque. No capítulo 1 de 1 Samuel, nos conta sobre Ana. Ana, ela era casada com Eucana. E naquela época, Eucana tinha duas mulheres, como todo homem poderia ter. E a palavra do Senhor nos fala que Penina, ela era uma mulher fértil e dava muitos filhos para o seu marido. Só que Ana, ela tinha esse problema de gravidez, ela não conseguia engravidar. E a palavra do Senhor nos fala que aquela mulher começa a ficar angustiada. E não é por causa que ela não tinha filhos, porque a outra mulher, a sua companheira, a palavra do Senhor nos fala que ela a maltratava, que fazia com que ela ficasse desanimada. Como, irmão João Pedro? A palavra do Senhor nos fala que ela ficava irritando Ana, falando: eu tenho filhos e você não tem, em outras palavras. E a palavra do Senhor nos fala que Ana começa a chorar, Ana começa a ficar triste com seu semblante.
E a palavra do Senhor nos fala que ela vai até o templo com o seu marido e com a sua companheira. E a palavra do Senhor nos fala que eles vão ao templo para agradecer a Deus. E a palavra do Senhor nos fala que enquanto Eucana e Perina estão agradecendo pelos seus filhos, Ana, ela se prostra e começa a orar a Deus. Começa a pedir para Deus, para que Deus venha dar um filho para ela. Para ficar mais fácil de entender, você imagina agora a Ana prostrada e orando e buscando a Deus e falando: Senhor, eu almejo ter um filho. Senhor, eu quero ter um filho. Senhor, eu preciso de um filho. Senhor, me dá um filho. E quem sabe, meus amados queridos irmãos, repetitivamente vezes, Ana voltava lá e fazia essa mesma oração. Só que essa oração não chamava a atenção de Deus. Porque, meu amado e querido irmão, o nosso Senhor, Ele é conhecedor do presente, passado e futuro. Então não vai pensando que qualquer coisa que você pedir para Deus, o Senhor vai te dar, não. Porque, meu amado e querido irmão, o Senhor, Ele dá uma coisa para você que vai te fazer bem. Aí quem sabe você pensa, então o nosso Deus, Ele só quer dar alguma coisa para nós que vai ser útil para Ele. Também. Mas não quer dizer que o nosso Deus só vai dar o que Ele quer. Às vezes, meus amados e queridos irmãos, aquilo que nós queremos vai fazer nós sair da presença de Deus. Aquilo que nós queremos vai fazer a gente se distanciar da presença de Deus. Às vezes, aquilo que nós queremos vai deixar nós mais fracos na fé. Às vezes, aquilo que nós queremos não vai fazer com que nós continue em fervente oração ou buscando mais intensamente a presença de Deus. E a palavra do Senhor nos fala que Ana, um certo dia, ela está orando, ela está buscando a presença de Deus, só que ela muda a oração dela. E ela fala: Senhor, me dá um filho, vírgula. Porque as outras orações de Ana, no capítulo 1, do versículo 1 em diante, as orações de Ana tinham um ponto final. Falava: Senhor, me dá um filho, ponto. Senhor, eu quero um filho e ponto. Mas a palavra do Senhor nos fala que desta vez Ana, ela se prostra. Só que a oração de Ana vem diferente. Quando ela se prostra e começa a orar a Deus, ela fala: Senhor, me dá um filho. E naquele mesmo momento, ela põe uma vírgula. E ela fala: e se o Senhor me der um varão, eu entregarei para te servir. E isso, meus amados queridos irmãos, é uma atitude que você não se vê hoje em dia. Mas a palavra do Senhor nos fala que Ana, ela faz isso. Ela entrega nas mãos de Deus aquele garoto. Quando aquele garoto cresce e para de mamar nela, ela entrega para o sumo sacerdote Eli. E a palavra do Senhor nos fala que ele começa a crescer na presença de Deus. E a palavra do Senhor nos fala, meus amados queridos irmãos, que Samuel vai crescendo tanto em estatura, como em sabedoria, como em conhecimento da palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos fala também que vai se passando os tempos. E o que acontece, irmão João Pedro? É aí que começa a mudar a vida de Samuel. A palavra do Senhor nos fala que um certo dia, Samuel, ele deitado, dormindo, o Senhor chama ele, só que aquele garoto nunca tinha falado com Deus. Aquele garoto nunca tinha tido uma experiência com Deus. Então a palavra do Senhor nos fala que quando Deus chama Samuel a primeira vez, ele vai até Eli. Porque ele estava acostumado a fazer as coisas que Eli mandava. Então, quando Samuel ouvia o seu nome, ele já deduzia: Eli está me chamando. E para ficar mais fácil dos amados irmãos entenderem, resume agora: Samuel chega no templo e começa a servir a Deus. Só que a vida de Eli estava totalmente bagunçada, a vida de Eli estava totalmente desorganizada. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor envia um mensageiro a Eli e fala para ele corrigir a sua casa. Porque o Senhor não estava se agradando das coisas que seus filhos estavam fazendo. E aquele mensageiro chega
dá a mensagem de Deus. Só que Eli não dá crédito. Eli não coloca fé naquilo que o servo de Deus tinha falado. E a palavra do Senhor nos fala, meus amados e queridos irmãos, que aquele homem vai embora e ele continua vivendo a sua vida, os seus filhos continuam vivendo a sua vida, na bagunça, nos problemas, na dificuldade. Que dificuldade? Dificuldade de ser um servo fiel a Deus. Porque, meus amados e queridos irmãos, e a palavra do Senhor nos fala que Samuel começa a servir a Deus, começa a andar juntamente com Deus. E a palavra do Senhor nos fala também, meus amados e queridos irmãos, continuando a palavra do Senhor, no versículo 9, o Senhor chama Samuel mais uma vez. Fala: Samuel, Samuel. Só que Samuel estava acostumado a ouvir a voz de Eli. Então Samuel sai da sua cama, sai do seu leito e vai para a cama onde estava Eli. Fala: sim, Senhor, o Senhor me chamou. Ele fala: não, eu não te chamei, volte para a tua cama. Então o Senhor chama ele novamente. Ele chega até Eli, fala: sim, Senhor, o Senhor me chamou. Ele fala: não, não te chamei, volte para a tua cama. Só que aí Eli percebe uma coisa, que se não era ele que estava chamando o garoto, tinha alguma coisa diferente. Porque aquele garoto não estava indo lá à toa. Então Eli fala para Samuel: Samuel, te falar uma coisa que era para mim ter percebido antes. Quando essa voz te chamar novamente, você vai fazer o seguinte. Você vai falar: sim, Senhor, fala porque o teu servo ouve. E Samuel, como ele era muito obediente, ele faz isso. O Senhor vai no versículo 10 e chama Samuel, Samuel. E Samuel se levanta e fala: assim, Senhor, fala porque o teu servo ouve. É aí que eu quero começar. Meus amados e queridos irmãos, se você parar para meditar em 1 Samuel 1, 2 e 3, você vai ver que a vida de Eli estava totalmente bagunçada na presença de Deus. E a palavra do Senhor nos fala, meus amados e queridos irmãos, que o nosso Deus, ele fala com Eli, só que ele não dá ouvidos, ele não corrige a sua casa, ele não fala com seus filhos. Pensa que seus filhos estão fazendo tudo que agrada a Deus, mas pelo contrário, estava fazendo tudo que desagradava a Deus. Estava tocando nas ofertas de manjares. Que aquilo lá não era para ser tocado por mãos humanas. Perdão, não era para ser tocado por qualquer pessoa. Era para ser tocada por pessoas separadas por Deus. E a palavra do Senhor nos fala que o nosso Deus fala com Daniel tudo isso, com Samuel, fala tudo isso com Samuel. Fala: Samuel, nas minhas palavras, para os amados irmãos entenderem, fala: Samuel, ele não está me servindo mais como ele me servia. Samuel, Eli não está me agradando mais. Samuel, Eli está totalmente fora da minha presença. Samuel, Eli não me agrada mais. Samuel, eu quero fazer uma limpeza na casa de Eli. E o que acontece? A palavra do Senhor nos fala, meus amados e queridos irmãos, que acontece um ataque do povo filisteu. E os filhos de Eli vão para a guerra, só que eles morrem na guerra. E a arca é perdida. A presença de Deus é perdida. E também, meus amados queridos irmãos, quando isso acontece, o mensageiro vem avisar Eli e fala: Eli, seus filhos morreram na guerra. E a Bíblia nos fala que Eli cai para trás e morre. E meus amados e queridos irmãos, isso é o que acontece na história. Agora eu quero contar para os amados irmãos o que o Senhor tocou no meu coração, o que o Senhor falou comigo. A palavra do Senhor nos fala também que depois que tudo isso acontece, que Eli morre, que seus filhos morrem, uma das noras de Eli tem um filho. E o nome desse filho é colocado como Iacabô, que significa foi-se a glória.
Foi-se a glória de Israel, foi-se a presença de Deus. Agora, voltando para dar a explicação. O que essa palavra nos traz nos dias de hoje? O sacerdote atual daquela época tinha se afastado da presença de Deus. Em outras palavras, tinha parado de servir a Deus como ele deveria servir. Tinha parado de adorar a Deus como ele deveria adorar. Tinha parado de buscar a presença de Deus como ele deveria buscar. Tinha deixado de ensinar os seus filhos como ele deveria ter ensinado. Tinha deixado de guiar os seus filhos no caminho que eles deveriam ter trilhado. Então, meus amados e queridos irmãos, o nosso Deus traz Samuel. Traz Samuel para quê, irmão João Pedro? Para preencher o lugar de Eli. Porque o que Eli não ouvia mais, o que Eli não conseguia mais ter na vida dele, que era a presença de Deus, que era a voz de Deus, uma criança foi escolhida para fazer. Porque naquela época tinha o sacerdote, tinha o levita, mas o Senhor preferiu trazer uma criança para fazer algo que um sacerdote não conseguia fazer mais. Porque, meus amados e queridos irmãos, ele estava tão distanciado da presença de Deus que quando o Senhor manda aquele mensageiro, ele não faz praticamente nada. A vida continua a mesma. E muitas das vezes tem chegado mensageiros em nossa vida. Mensagens para dizer assim: ô, acorda, eu estou voltando. Acorda, você não está me buscando mais como você me buscava. Volta a orar mais. Volta a sentir mais a minha presença. Volta a louvar mais hinos na minha presença. Começa a dar mais crédito na minha palavra. Resumindo tudo, Samuel é trazido para se tornar um porta-voz. Porque o sacerdote não estava dando mais conta. O sacerdote tinha deixado de ouvir a voz de Deus. Até mesmo Deus falava, só que o sacerdote não estava dando mais crédito. Muitas das vezes, Deus fala conosco, só que a gente não dá crédito. É por isso que o Senhor atendeu a oração de Ana. Porque quando ela falava ainda, para só o Senhor só dar para ela, o nosso Deus não fez nada. Só que quando ela mudou a oração pedindo para que o Senhor desse, se o Senhor desse, o Senhor entregaria aquele menino na presença de Deus, aí eles traz. E não é à toa que Samuel é escolhido. Não é à toa. Tanto é que Samuel dormia praticamente ao lado da presença de Deus. Então aquele garoto, ele começa a crescer juntamente com a presença de Deus. Deus estava preparando ele para que chegasse aquele determinado dia, para que ele pudesse estar pronto para ouvir a voz de Deus. Então, meu amado e querido irmão, se você ainda serve a Deus, está na presença de Deus, quero te dizer uma coisa: continue buscando a presença de Deus, continue servindo a Deus. Porque aquele mesmo Deus que te fez promessas no passado de mudar a sua vida, de transformar a sua vida, Ele também é fiel para cumprir. Porque também a palavra do Senhor nos fala que Samuel se torna um grande profeta. E por que, irmão João Pedro, ele se torna esse grande profeta? Porque ele deu ouvido à voz de Deus. Quando a pessoa passa a dar ouvido à voz de Deus, a vida dela começa a ser transformada. Quando a pessoa para de ouvir o mundo, quando a pessoa para de ouvir amizade, quando a pessoa para de ouvir qualquer pessoa e começa a ouvir a voz de Deus, a vida dela é transformada, a vida dela é mudada. A palavra do Senhor nos é bem clara que quando Samuel ouve a voz de Deus, Deus fala com ele. Da mesma forma, Deus está falando com você aqui agora, para você tomar uma atitude e parar de ficar dando murro na ponta de faca. Às vezes a gente faz um pedido a Deus e Deus não nos dá. E o que a gente quer fazer? Quer virar as costas para Deus. Pensar que Deus está sendo injusto conosco. Agora você para pensar. Se Deus te dá aquela casa do ano, se Deus te dá aquele carro do ano, se Deus te dá aquela condição financeira boa,
Será que você vai continuar servindo a Deus? Será que você vai continuar sendo um servo fiel a Deus? Será que você vai continuar sendo aquele servo dedicado na presença de Deus? Porque eu tenho certeza que se você tiver muitos afazeres, você não vai ter tempo para Deus. Então, o nosso Deus dá aquilo que está no nosso alcance. Ele mesmo fala para nós batalhar, para nós persistir, para nós continuar lutando. Porque Ele vai nos dar a força para nós continuar. Então, meu amado e querido irmão, vai nessa tua força. Da mesma forma que Deus falou para Gideão. Vai nessa tua força que eu serei contigo. Vai nessa tua força, meu amado irmão, que o nosso Deus é contigo para fazer grandes coisas em sua vida. Agora, se você preferir parar no caminho, agora se você preferir parar de fazer a vontade de Deus, agora se você preferir desanimar no meio do caminho, os projetos de Deus na sua vida também vão parar. Agora, se você ouvir a voz de Deus e continuar lutando, você continuar perseverando, você continuar nessa tua força, você pode ter certeza que o nosso Deus vai fazer grandes coisas em sua vida. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Quero citar um exemplo. Quando o Senhor foi ressuscitar Lázaro, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele poderia muito bem falar assim: pedra, levante-se daí e vai para lá. Mas o nosso Deus sabia que aquilo era possível para as mãos humanas. Ele sabia que se juntasse 5 homens conseguia arrancar aquela pedra. Só que ressuscitar Lázaro, o ser humano não pode. Então o que o nosso Deus faz? Lázaro vem para fora. Muitas pessoas naquela hora congelaram, falaram: esse homem está doido, querendo ressuscitar uma pessoa que está morta há quase 4 dias. É aí que o nosso Deus começa a ser glorificado. Por quê? Porque aquilo era uma coisa que era impossível aos olhos humanos. Se um humano qualquer chegasse lá e falar: Lázaro vem para fora, não aconteceria. Por quê? Porque não está preparado. Quando o Senhor fala com Samuel, ele percebe que Samuel já está preparado para ouvir a voz de Deus. E quando Samuel ouve a voz de Deus, é aí que ele fica mais forte ainda na presença de Deus. É aí que ele começa a fazer mais ainda a vontade de Deus. Então, meu amado e querido irmão, se você está servindo a Deus até hoje, para que parar? Se você está servindo a Deus desde a sua infância, continue. Olha o tanto de acontecimentos que está acontecendo, aquelas explosões, essa praga, a praga dos gafanhotos, quantas mortes. Olha os sinais. E o ser humano ainda tem coragem de querer pensar em parar, sair da presença de Deus. Meu amado e querido irmão, quero te dizer uma coisa, que se você sair da presença de Deus, você vai se arrepender. Porque na mesma hora que você sair, é aí que Satanás vai lutar mais ainda contra você. Pra quê? Porque ele sabe que se você teve a oportunidade de chegar até aqui, ele sabe que nosso Deus tem coisas maiores ainda para sua vida. Só que a gente tem que ter paciência. E Satanás sabe disso. Só que quando ele vê que você saiu da presença de Deus, a primeira coisa que ele vai querer fazer é mandar um enxu da morte para te matar de uma vez só. E isso pode acontecer com o irmão João Pedro. Você dando uma brecha. Você preferindo trocar a presença de Deus por coisas vãs dessa terra. Preferir trocar a presença de Deus por popularidade. Preferir trocar nosso Deus pelo dinheiro. Trocar o nosso Deus por coisas que não vão te levar a nada. Agora, se você continuar perseverando, você pode ter certeza que o nosso Deus vai te abençoar. O nosso Deus vai fazer você crescer. O nosso Deus vai fazer você evoluir. Mas isso, meu amado e querido irmão, só acontece com a nossa perseverança. Quanto mais você perseverar, quanto mais você buscar a presença de Deus, mais o nosso Deus vai interceder ao seu favor. E outra coisa, se você está afastado dos caminhos do nosso Deus e você não morreu até hoje, para de viver nessa vida mundana e volta para a presença de Deus. Porque eu tenho certeza que o nosso Deus tem grandes coisas na sua vida, porque não é à toa você estar vivo ainda. Quantas pessoas que já morreram estavam na presença de Deus e tinha uma grande chamada, só que preferiu dar uma olhadinha no mundo e agora está debaixo da terra. E agora está lá, ó, sem poder fazer nada.
E se você for olhar, a família também está morrendo. E a culpa é daquela pessoa. Porque ela teve a oportunidade de ganhar todas elas para Jesus. Só que preferiu curtir a vida. E agora, Satanás está curtindo também. Porque está vendo ele e a família dele ser devorada. Porque está vendo ele e a história dele ser completamente jogada fora. Quantos sonhos de pessoas que já foram enterradas. Eu não sei o que você está passando, meu amado e querido irmão. Mas se você entregar nas mãos de Deus, o nosso Deus não vai deixar você passar sozinho. Mas Ele vai colocar você sobre o ombro dele. Para que Ele venha te dar forças. Porque o nosso Deus, Ele é a mesma coisa da lâmpada e da energia. Se não tiver energia, a lâmpada não continua acesa. Agora, se a lâmpada estiver conectada na energia, sempre vai estar acesa. Por quê? Porque vai ter a fonte inesgotável. Da mesma forma, o ser humano e Deus. Jesus, Senhor, lá no princípio, a palavra do Senhor nos fala que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto dia e o quinto dia, o Senhor só fala assim: haja, haja, haja. E tudo se fez. Por quê? Porque isso é significado de poder. Isso só acontece com pessoas que têm poder. E eu nunca vi até hoje o Silvio Santos olhar para uma pessoa morta e falar assim: ressuscita. Eu nunca vi alguém nesse mundo inteiro que está aí no mundo fazer coisas que o nosso Jesus fez. Eu nunca vi uma pessoa fazer igual o nosso Senhor Deus, falar assim: haja luz, haja expansão, haja aves, haja animais, haja água. Eu nunca vi uma pessoa fazer isso até hoje. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo fez. E isso não é a melhor parte. A palavra do Senhor nos fala que no sexto dia, quando Ele vai criar o homem, Ele não fala haja. Ele para de falar haja e começa a fazer com as suas próprias mãos. Para quê, irmão João Pedro? Para que, ao mesmo tempo que o nosso Senhor pudesse tocar no homem, o homem pudesse também tocar em Deus. E para que isso? Para você ter algo parecido com o que Samuel teve. De Samuel poder ouvir a voz de Deus. E Deus poder ouvir a voz de Samuel. Da mesma forma é nós e Deus. Se você começar a dar crédito, começar a buscar a presença de Deus, o nosso Deus vai falar grandes coisas com você. E da mesma forma você vai poder falar grandes coisas com Ele. Então, meu amado e querido irmão, entrega nas mãos de Deus. Começa a querer falar. Começa a querer parar de falar um pouco. Para de falar um pouco. E começa a deixar Deus falar com você. Porque através dele falar com você, Ele vai colocar palavras na tua boca. E quando você, em vez de você falar assim: me dá só um carro do ano, fala assim: me dá um carro para me fazer a obra de Deus. Eu tenho certeza que Deus te dá. Só que é para você fazer a obra de Deus. Eu tenho certeza que se você falar assim: Senhor, me dá condição financeira para me abençoar as obras do Brasil e do mundo para ganhar almas. Se for de coração, o nosso Deus te dá. Amém? Você vai pegar agora? Eu vou estar passando para o meu pai agora, para ele estar dando algumas palavras também. E quero finalizar aqui as minhas palavras dizendo que o nosso Deus, Ele é um Deus grandioso e que Ele está pronto para te atender. Amém? Quero estar passando para o meu pai, para ele estar dando continuidade dessa live. Pai do Senhor, meus amados irmãos, maravilha, Deus falando através dessa palavra forte, através do nosso irmão João Pedro. Lembrando que nós estamos com o propósito de fazer 3 lives por semana, onde ele estará trazendo a mensagem, onde a minha filha estará louvando a Deus, onde a minha esposa também estará tendo participação. Então, eu quero estar também comentando com vocês, né? O vínculo das lives não é fazer de meu filho ser um pop, ser uma pessoa conhecida no mundo físico, porque Deus conhece os passos do coração desse adolescente. Tem um propósito firme, com objetividade, para fazer a vontade de Deus e levar a palavra da salvação. E neste sábado,
ele já se encontra em preparação para estar subindo no santo altar do Senhor, para ministrar uma palavra forte ao teu coração. Você que não é da cidade Frutal, nós temos feito as lives aí, transmissão ao vivo, diretamente da sede da igreja. E você que mora em Frutal, você que gostaria de fazer uma visita, né? Haja vista, nós não temos o dom e nem a prática de estar tirando peixe, né, de aquário de ninguém, mas queremos estar ministrando a palavra que Deus toca no nosso coração. E neste momento a nossa irmã Gabriela vai estar se preparando aqui para estar louvando o Senhor, né? Aliás, que Deus tocar no coração dela, Ele estará falando. Nós aprendemos a não fazer nada por rédea, mas sim em liberdade com o Espírito de Deus, porque toda honra, toda glória é dado ao Senhor dos Exércitos. Amém? Estaremos voltando novamente com o nosso irmão João Pedro, após os louvores, onde ele estará orando ao teu favor. Amém? De repente ele não vai conseguir apresentar todos os nomes, porque a lista é grande, mas você que está aí, participando dessa live, deixando o seu link, né, cumprimentando, com toda certeza Deus conhece o seu propósito e o teu coração. Eu estarei já passando oportunidade para nossa irmã Gabriela, que vai estar aí ministrando louvor da parte de Deus ao teu coração. Então creia que Deus vai estar curando as feridas que estão no teu coração. Creia que Deus vai estar restaurando tudo aquilo que foi destruído por Satanás. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu vou estar louvando um hino para a meditação de todos os amados irmãos. Amém? Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor do mundo do que estar perto de ti. Aleluia, Jesus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor do mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor do mundo do que estar perto de ti, do que estar perto de ti. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Mais um. Tá bom. Glória a Deus. Vamos estar louvando com mais um hino. É adorar. Amém. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? Aleluia, meu Deus. É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega.
Adorar a Deus acima de tudo é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Amém. Quero agradecer a minha oportunidade e eu quero estar passando por irmão João Pedro agora. Amém. Quero estar agora fazendo mais uma oração pelas pessoas que estavam na nossa live. Você não vai lembrar de todas, você tem que apresentar os que estavam assistindo só. São muitas. Quero estar orando pela sua vida agora, juntamente com a minha família, para que o nosso Deus venha estar abençoando você que estava aí conosco, ouvindo essa live, vendo essa pregação. Que o nosso Deus venha estar abençoando a sua vida, a sua família por completo. Estaremos fazendo uma oração do encerramento, para que Deus venha estar visitando agora você, onde você estiver, o seu lar, amém? Eleva o seu pensamento ao céu. Imagina agora aquela pessoa que está precisando daquela oração, que está precisando daquela bênção, que o nosso Deus vai visitar lá agora e vai garantir essa bênção, amém? Santíssimo Deus, eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, Deus de glória. Pai, juntamente com essa pessoa, meu Pai, que está aqui conosco, Senhor, que está vendo essa live, Senhor. Visita ela agora, Senhor, visita a família dela, meu Deus. Que a vida dela, Senhor, está sendo abençoada, da sua família, dos seus filhos, seus parentes, ela vai estar sendo abençoada agora. Que toda obra do diabo, Senhor, lançada contra essa pessoa, macumbaria, feitiçaria, magia negra, meu Pai, que vem estar caindo por terra agora, meu Pai. Quem sabe, meu Pai, essa pessoa foi colocada, Senhor, na boca de um sapo, meu Pai, o nome dessa pessoa, que vem estar sendo repreendida agora, meu Deus. Eu não sei, meu Pai, que tipo de macumba foi feito contra essa pessoa, meu Deus. Que as portas, meu Pai, dos empregos venham a ser abertas para essa pessoa. Que, meu Pai, que a cura venha a ser garantida, meu Pai. E que a libertação da família dela venha estar sendo também, Senhor, nesse exato momento garantida, Papai querido. Liberta, meu Pai. Transforma e restaura, Senhor, da forma que o Senhor deseja, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, meu amado e querido irmão, é o suficiente para que Deus venha estar garantindo a sua vitória. Amém? Lembrando que quinta-feira, 9 horas, nós estaremos fazendo uma live. Lembrando que quinta-feira nós estaremos fazendo mais uma live. Às 9 horas, né? 9 horas da noite. 9 horas da noite estaremos fazendo uma live. Quinta-feira, às 9 horas, estaremos fazendo outra live. Amém? Compareça para que nosso Deus venha estar garantindo a sua vitória novamente. Amém? Fique com Deus. Que Deus venha estar abençoando você e seu lar. A paz do Senhor.